Nós veremos então quando Jesus ele atrai a atenção de pessoas e que algumas delas se oferecem até para seguirem a Cristo, mas antes elas colocam alguns obstáculos, elas criam algumas situações, e é fundamental nós percebermos, irmãos, nós entendermos que o reino de Deus exige de nós renúncia. Se nós não renunciarmos em favor do reino, nós então estaremos enganando-nos a nós mesmos. Se nós não renunciarmos por causa do reino de Deus, estaremos enganando-nos a nós mesmos. E Jesus ele mostra isso nesse texto. Até parece que Jesus é um pouco insensível com uma colocação que ele faz, mas nós precisamos realmente entender o que Jesus quer dizer com isso. Mateus capítulo 8, versos de 18 em diante, até o verso 34, eu quero convidar você a ler comigo também de maneira alternada. Diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então aproximando-se o escriba, disse: Mestre, seguir para onde fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves do céu é ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro discípulo disse: Senhor, Replicou-lhe, porém, Jesus: segue e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Tendo ele chegado a outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Ti que nos ajude a entendermos a Tua palavra e de maneira espiritual, Deus, termos os nossos corações transformados pelo Senhor, mas não somente os nossos corações, toda a nossa vida, todas as nossas atividades, todos os nossos planos, todos os nossos projetos, Senhor, tudo seja transformado pelo Senhor, desde que, ó Deus, vivamos completamente para Ti, e que possamos, ó Deus, exalar o perfeito do Teu Filho Jesus. Nos ajude, Senhor, a termos as nossas mentes transformadas nessa noite. Transforme o Senhor mesmo cada uma das mentes aqui presentes, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, então nós estamos falando sobre as obras poderosas do Reino de Deus, e nesse íntegro Jesus está caminhando, e próximo ali à margem do mar, e eles
atravessam a margem, e quando eles chegam ali, dois homens se aproximam. Um deles é um escriba. O escriba era alguém que era responsável por fazer a transcrição da lei. Ele fazia a transcrição ou a cópia. Ele era copista. Ele copiava a lei que já vinha sendo copiada durante muitos anos. Não existia imprensa, então, para que se tivesse acesso, necessitava-se aí do serviço de um escriba. E o escriba, então, vivia à disposição dos fariseus e dos sacerdotes do templo. E esse escriba, então, ele chega até Cristo e ele usa uma expressão interessante. Ele diz: mestre. E essa expressão mestre é aquela expressão que nós conhecemos, rabi, né? A expressão rabi, que vem de uma palavra rab, que significa grande. Rabi, então, com o passar do tempo, se torna uma palavra ligada aos mestres, às pessoas influentes, às pessoas que poderiam treinar outras, principalmente em relação à lei de Deus. Nicodemos era um rabino, era um rabi, e Nicodemos então chama Jesus de rabi, lá em João capítulo 3. Né? Gamaliel também é chamado de rabi. Né? Então, esses grandes mestres, esses influentes da religião, então eram considerados rabinos ou rabi, né? Que eles eram pessoas que tinham essa responsabilidade de conduzirem pessoas, outras, no conhecimento sobre Deus. E então, esse escriba, ele admite, ele chega para Cristo, depois de ver os seus ensinamentos, depois de ver as suas obras poderosas, depois de ver o seu testemunho, e ele diz: rabi, ele diz: mestre. Ele está, a princípio, negando, né, todos os outros mestres que ele teve, mas ele está dizendo para Jesus especificamente: seguir-te-ei para onde quer que fores. Seguir-te-ei para onde quer que fores. É tão interessante que a lição que Jesus dá, essa lição da renúncia, da humilhação, do seu propósito de vida, do seu chamado, da atitude de Jesus se esvaziar da sua glória, da sua riqueza e da sua grandeza, é posta aqui como sendo um desafio para aquele homem. Jesus então se mostra uma pessoa humilde, uma pessoa sem posses, e agora é um desafio para aquele homem. O versículo 20 vai dizer: as raposas têm os seus covis, têm as suas covas, têm os seus buracos, têm as suas tocas, né? E ele vai dizer: e as aves dos céus, ninhos. A palavra ninhos aqui, no original, aparece como puleiro, ou seja, tem algum lugar. Porque se nós pensarmos em ninho, nem toda ave faz uso de ninho, principalmente os machos, né? Os machos, eles não fazem ninhos, né? Algumas espécies vão ajudar as fêmeas a fazerem os ninhos, mas os machos não fazem ninhos. Eles têm puleiros, eles se colocam em galhos. E também nem toda fêmea, em todo o tempo, ela se abriga em ninhos. A fêmea, quando não está no seu período de postura, ela não vai se abrigar em ninho, ela vai se abrigar num puleiro qualquer, uma galha. E Jesus diz assim: olha, as aves têm essas galhas, tem esses lugares onde elas podem pousar. Veja que, por mais simples que seja, mas elas têm um local, elas procuram um lugar. Quando Noé solta o corvo vai e não volta. Possivelmente o corvo, como ele é uma ave muito obstinada, desobediente, ele preferiria morrer a voltar, né? Já a pomba não, a pomba vai e volta naquela expectativa de as águas do dilúvio baixarem. E Jesus então ele coloca aqui as aves todas como sendo aves que se abrigam em puleiros, em galhos e até mesmo em ninhos, como também no texto na nossa tradução nos diz. E então o grande desafio do discípulo de Jesus é entender que o reino de Deus é o que há de mais importante, é entender que o reino de Deus é o que há de mais almejado pelo discípulo.
discípulo, ele almeja o reino muito mais do que as coisas materiais. E Jesus está colocando para esse homem esse desafio. Ele está dizendo para esse homem: olha, eu não tenho onde ficar, eu não tenho nem onde deitar a minha cabeça, eu não tenho nem onde me abrigar, eu não tenho onde descansar, eu não tenho um travesseiro. Você lembra da história de Jacó, quando ele se aproxima ali de Peniel e ele usa uma pedra como travesseiro. Jesus disse: olha, eu não tenho nem onde apoiar a minha cabeça. E por que nós vemos Jesus falar isso? Porque Jesus ele está fazendo usando o hipérbole, de um exagero, para demonstrar esse esvaziamento dos propósitos humanos. Jesus ele quer demonstrar que o ser humano ele tem demandas e tem necessidades e tem cobiças que não eram as de Cristo. E Jesus está falando daquele homem. Para você que não sabe, o escriba ele também tinha status na sociedade. Até porque eles andavam com os fariseus. Eles andavam muito com os fariseus, e os fariseus eram pessoas que buscavam status. A espiritualidade do fariseu era uma espiritualidade aparente. O fariseu ele lutava por status, ele gostava de admiração, ele gostava de se assentar nos melhores banquetes, nos melhores lugares, à frente dos templos, quando Jesus dizia assim: quando você for para um culto, sente-se nos últimos lugares. Quando você estiver no ambiente religioso, sente-se nos últimos lugares, para que depois você estiver sentado lá na frente, alguém diga assim: olha, você tem que sair, porque a pessoa mais importante que você vai sentar aqui na frente. Então Jesus ele ensinava uma vida mais humilde, uma vida mais esvaziada. E aí Jesus diz isso assim: ele diz assim: olha, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Esse é o primeiro momento, a primeira vez que a expressão Filho do Homem aparece em todos os evangelhos. Esse é o primeiro momento. Em Mateus, principalmente, essa expressão vai aparecer muitas vezes. Filho do Homem. Filho do Homem tem dois significados muito interessantes e possíveis. O primeiro deles é que, de fato, Jesus está querendo demonstrar que ele, como Filho de Deus, era completamente homem. Era o Filho do Homem que iria para a cruz, era o Filho do Homem que ressuscitaria ao terceiro dia. Como ele vai dizer, o Filho do Homem importa que ele morra, mas ele, ao terceiro dia, ele ressurge, ele ressuscite. É o mesmo Filho do Homem que virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Então a expressão Filho do Homem é muito importante nesse texto, para demonstrar de fato a humanidade perfeita de Cristo, ou melhor dizendo, a humanidade exata de Cristo. Mas também, quando a expressão Filho do Homem é colocada, da mesma maneira, quando em alguns outros momentos, em alguns outros textos, ele vai se mostrar como o Filho de Deus. Ele, principalmente em João, no Evangelho de João, o Filho de Deus vai dizer que ele é Deus perfeito. E quando ele se refere a Filho do Homem, é que ele é homem perfeito. O homem amadurecido. O homem que representa aí esse homem no aspecto da obediência completa. Então ele é o homem perfeito. Ele é homem exatamente e ele é homem perfeitamente. Então esse é o significado, os dois possíveis significados da expressão Filho do Homem. Então, quando você lê a Bíblia, lê qualquer texto que ouve essa expressão Filho do Homem, você vai se lembrar que Jesus era completamente homem, era exatamente homem, e também que Jesus era perfeitamente homem. Ele era o homem mais perfeito, o homem mais perfeito que já esteve neste mundo, é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí, o texto, versículo 21, vai dizer: e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Agora veja só a resposta que Jesus dá. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Possivelmente,
versículo 21 diz: e outro dos discípulos. Talvez esse homem aqui já era um discípulo, andava com Jesus, não foi identificado no texto, ou talvez futuramente esse homem veio a ser um discípulo. Mateus, quando escreve anos à frente, ele escreve muito tempo depois. O texto não relata quem foi dos discípulos e quem foi esse pai que precisava ser sepultado. A genealogia, ou nas identificações familiares da Bíblia, é importante dizer fulano, filho de fulano. Não sei se Tiago, filho de Zebedeu, filho de Alfeu, não sei se João, não sei se o próprio André, filho de Jonas, assim como Simão, filho de Jonas, que é o próprio Pedro. Mas o que importa é alguém que o texto chama de discípulo. Veja, um discípulo, primeiro um religioso, primeiro uma pessoa que estava curiosa, que estava até interessada em seguir a Cristo. Segundo, um discípulo que tinha esquecido que aquilo seria uma atitude importante, familiar, sentimental, sociologicamente necessária, porque é fundamental que você contemple a pessoa que você tanto ama morta. É importante porque você tem que viver o luto, você tem que viver aquele momento. E Jesus então traz uma outra lição aqui no texto. A gente aprende que é tão fundamental que uma pessoa tenha que viver o seu luto, possa conviver com a perda, possa registrar o fato de que se perdeu alguém. Jesus ele faz o contrário. Lucas vai dar uma outra versão desse mesmo momento. Capítulo 9 de Lucas, Jesus vai dizer a mesma coisa, mas Lucas vai fazer um acréscimo. Não sabemos se com a investigação aprofundada que Lucas fez. E Lucas diz assim, Jesus em Lucas capítulo 9, abra aí rapidamente, você vê a diferença que Jesus diz. Talvez Lucas estivesse amenizando, ou talvez Jesus tenha dito que Mateus não tenha observado aquilo. Lucas capítulo 9 e o verso 9, vou encontrar aqui nessa Bíblia. Isso. Obrigado. Lucas capítulo 9, versículo 60. Diz assim: mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, alguns comentaristas, obrigado, Suzana, alguns comentaristas vão dizer que esse texto está dizendo que aquele homem poderia ir até para o sepultamento do seu pai, mas que ali ele deveria anunciar o reino que ele já tinha ouvido. Por isso o texto de Mateus vai dizer que era um discípulo, que um discípulo chegou para Jesus e disse para Jesus que gostaria primeiro de sepultar o seu próprio pai. E Lucas então vai demonstrar esse cuidado de que aquele homem, na interpretação de alguns comentaristas, que aquele homem estaria ali então autorizado por Cristo até para ir, mas aproveitar a oportunidade do sepultamento do pai para pregar o evangelho àqueles. Outros vão dizer que Jesus estava dizendo que o mais importante do que sepultar um morto era anunciar as boas novas de salvação. Mas entendimento sobre isso à parte, é importante, é fundamental nós entendermos aqui esses dois homens como sendo pessoas com focos direcionados pelo Senhor. O primeiro tem que demonstrar que o reino de Deus é um reino de renúncia. O segundo, entender que o reino de Deus
é um reino de anunciação da glória de Deus em Cristo. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma confundir o reino de Deus com as nossas próprias ideias, com a nossa própria interpretação, com o nosso próprio achismo. Eu acho que o reino de Deus é isso, eu acho que é aquilo. O reino de Deus é um reino que renuncia. É um reino que nós precisamos aprender dia a dia, que a minha opinião não conta nada. O que conta é de fato o que o Senhor nos orienta. É verdade que em alguns momentos o Senhor se cala nas suas palavras, e aí eu devo ter muito cuidado naquilo que o Senhor se cala, porque também eu não tenho liberdade para fazer tudo aquilo que o Senhor não fala. Pelo contrário, eu sou limitado pelo Senhor, pela sua vontade e pela santidade que o Senhor exige que nós tenhamos como sendo servos dele. É importante, irmãos, nós entendermos que o reino de Deus, além de ser um reino de renúncia e além de ser um reino de anunciação, é um reino onde o Senhor é o primeiro. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. O versículo 21. A frase que aquele discípulo, não sei se imediatamente um discípulo ou se futuramente um discípulo, mas o que aquele discípulo que o texto relata diz é: Senhor, primeiro eu vou fazer uma outra coisa que eu acho que é muito importante. Primeiro eu tenho uma outra coisa a resolver. Primeiro eu preciso fazer algo e depois eu faço aquilo que o Senhor quer. O reino de Deus é um reino de exclusividade. É um reino onde nós precisamos entender quem é que manda, quem é o Senhor. E a partir do momento que eu digo, Senhor, primeiro, e a gente diz isso a Deus, ou mesmo faz, muitas vezes nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente primeiro prefere a televisão, a gente primeiro prefere as redes sociais, a gente primeiro prefere o lazer, a gente primeiro prefere o descanso, a gente primeiro prefere as amizades, a gente primeiro prefere o lucro, a gente primeiro prefere os prazeres, a gente primeiro coloca tanta coisa na frente e coloca o Senhor em segundo. E uma vez, vendo a pregação, assistindo a pregação do reverendo Sérgio Lima, o reverendo Sérgio Lima trouxe uma mensagem na versão de Lucas desse texto, e ele falou uma coisa tão interessante. Ele disse que Jesus, ele não é o nosso ídolo. E às vezes a gente chama Jesus de ídolo, né? Muitas vezes ele diz, não, meu ídolo é Jesus. Não, Jesus não pode ser o seu ídolo, de maneira nenhuma. Porque um ídolo é um objeto inanimado do ponto de vista da religião. E as pessoas vão até aquela imagem quando elas têm uma necessidade. O ídolo não é um senhor, de fato. É um senhor na mente das pessoas, na mente dos religiosos. Quando eles querem alguma coisa, eles vão até aquela imagem, fazem um pedido, fazem os seus votos àquela imagem, e depois aquela imagem não tem mais nenhum poder sobre aquela pessoa. Então, muitas das vezes, irmãos, nós vamos até Cristo conforme os nossos interesses. Muitas das vezes nós vamos até Ele para fazer os nossos pedidos. Muitas das vezes nós vamos até Ele com as intenções que estão no nosso coração e não em busca das intenções do Senhor.
nós vemos que a resposta de Jesus é uma resposta radical. A resposta de Jesus é uma resposta que exclui uma outra possibilidade. A resposta que Jesus dá é uma resposta que o coloca como único. Há opção. Não há outro caminho, não há outra decisão a ser tomada. E o nosso problema é que nós definhamos na nossa vida espiritual quando a gente coloca tantas outras coisas no lugar do Senhor. Nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar. Não estamos colocando o Senhor em primeiro lugar. E aí começa, às vezes a gente pode ter até sucesso no ramo empresarial, a gente pode ter sucesso nos estudos, a gente pode até se destacar naquilo que a gente está fazendo, mas nós começamos a definhar espiritualmente porque o Senhor não é o primeiro. O primeiro é outra coisa. Qualquer outra coisa é primeira antes do Senhor. Qualquer outra coisa tem mais a minha atenção e a minha dedicação, mais do que ao Senhor. Nos lembramos do filho pródigo, quando ele chega para o pai e diz assim: pai, me dê a minha parte da herança. E no primeiro momento estava tudo bem, porque ele estava curtindo o seu dinheiro, mas a sua vida começou a definhar, ele começou a perder tudo, ele viveu uma miséria. Da mesma maneira somos nós, irmãos. Não como o pródigo, muitas vezes, aquele que abandona de fato a fé e vai se regalar com o mundo, e vai curtir todos os benefícios e todos os prazeres que o mundo oferece. Mas às vezes nós somos o pródigo que fica na casa do pai e que não consegue aproveitar a presença do pai, e não consegue aproveitar das bênçãos do pai, porque estamos na casa do pai e preocupados com outras coisas. Os dois eram pródigos. Pródigo significa o mau gastador. Um não soube gastar, gastando tudo com prazeres passageiros. O outro viveu uma vida inteira sem conseguir usufruir de tudo que o pai tinha. Se considerava apenas um servo. E nós estamos assim, na igreja, no espaço físico, no hall de membros, mas definhando, sem usufruir das alegrias que o Senhor pode nos dar, ainda mais, porque Ele não tem sido o primeiro nas nossas vidas. O que é que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Queridos irmãos, veja o quanto nós temos errado, de acordo com esse exemplo, com essa narrativa. Nós primeiro estamos dedicando as nossas vidas, as nossas energias, o nosso empenho a qualquer outra coisa que não seja com o Senhor, que não seja com o seu reino. Parem e façam uma reflexão no ano de 2018, o quanto que espiritualmente você cresceu. Parem e façam uma retrospectiva de 2018, o quanto você e eu, nós, dedicamos mais a nossa vida a outros primeiros do que ao Senhor. Por isso de nossa infelicidade, por isso do nosso vazio, por isso da nossa frieza, porque o Senhor não tem sido o primeiro. Nós não temos prazer em cultuá-lo, nós não temos prazer em ler a sua palavra, nós não temos prazer em aprender nas escolas bíblicas dominicais, nos estudos bíblicos, nas orações. Nós não temos prazer de irmos para a rua pregar o Evangelho, porque primeiro a gente está fazendo outras coisas. E nós nunca seremos cúmplices de outras obras poderosas do reino de Deus, porque nós não estamos vivenciando esse reino, nós não estamos usufruindo das
Você acorda pela manhã e o que é primeiro que você faz? Você começa o seu dia, você começa a sua manhã, o que primeiro você faz? E veja que o texto diz que era um discípulo. E aí a gente volta, não sabemos se ele já era imediatamente um discípulo ou futuramente seria um discípulo. E talvez isso caiba para nós também, caiba a nós essa reflexão. Talvez você não seja um discípulo ou uma discípula. Só porque seja um presbiteriano. Talvez você ainda será um discípulo. Talvez imediatamente você não seja discípulo. Ou há tempos você não é um discípulo. Mas o fato é que o discípulo ele tem prazer no seu mestre. Ele sabe que ali está o seu aprendizado, ali está o seu caminho. Ele sabe que ali está a sua alegria. Ele sabe que ali está o seu crescimento, a sua vitória no mestre. E Jesus, então, versículo 23 até o versículo 27, nós temos aí um grande milagre. Marcos ele vai começar no capítulo 4, versículo 35, a expressão naquele dia. E naquele dia é tão interessante porque num dia específico, ou num momento específico, o Senhor chama os seus discípulos a uma maturidade. E aqui nós precisamos conhecer as obras poderosas do Reino de Deus, também nas situações mais adversas da nossa vida, também nas situações mais complicadas que nós possamos viver. Diz o texto aí, versículo 23, assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Veja só que coisa interessante. No meio de uma tempestade, o barco era chacoalhado, era empurrado, era varrido pelas ondas. E, apesar disso, Jesus dormia. Mas os discípulos diferentemente. Os discípulos, ao contrário de dormir, ao contrário de descansar, vieram abordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Ou seja, eles já estavam afirmando que estavam morrendo. Veja o que é o sensacionalismo humano. Às vezes, a gente ainda nem chegou no ápice da dor, mas a gente já está sentindo como se aquela dor fosse a pior dor que a gente já sentiu. A gente nem chegou no extremo do perigo e a gente já acha que tudo de pior já aconteceu. E aqueles discípulos exageradamente disseram: Senhor, nós estamos perecendo. Nós estamos aqui perecendo. Jesus estava dormindo, descansando. Seu dia, sua jornada foi longa. Ele curou muitos enfermos. Ele curou a sogra de Pedro. Ele curou o leproso. Ele deu vários ensinamentos aos homens, aos seus seguidores, à multidão. E agora Jesus está cansado, ele dorme. Enquanto isso, os discípulos acham que tudo está perdido, né? Perecemos, salva-os. E aí perguntou-lhe então Jesus, diz o texto: por que sois tímidos, homens de pequena fé? A palavra tímido aqui é a mesma palavra no original para covardes. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Marcos vai dar detalhe do que Jesus falou para o vento e para o mar, né?
acalma-te, emudece. E aqui ele repreendeu o vento, os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos, nas andanças de Jesus, os discípulos viram Jesus operando vários milagres, mas neste momento os discípulos estão apavorados em saber sobre quem é aquele que estava com eles no barco. E é interessante para a nossa reflexão que os momentos mais angustiantes da nossa vida têm um propósito de nos mostrar quem é Deus. Também acaba mostrando quem nós somos, que nós não somos os valentões, os cheios de fé que nós achamos que somos. Mas uma coisa é certa: nos momentos mais angustiantes da vida, nós sabemos quem é Deus. E os discípulos fizeram assim uma pergunta retórica: quem é este? Essa não foi uma pergunta infantil, uma pergunta boa, porque eles completam a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta tem uma resposta implícita: somente a Deus o vento e o mar obedecem. E a pergunta é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nas obras poderosas do Reino de Deus, nós também temos a feliz constatação de que quando as nossas forças se esgotam, o Senhor é poderoso para demonstrar o seu poder e nos surpreender com a sua glória. Somente o Senhor pode fazer isso. Somente Ele. E quando nós estamos mais angustiados e mais atribulados e clamamos ao Senhor, o Senhor então age em favor do seu propósito e em favor do seu povo. Porque Cristo não morreria ali, e Ele foi colocado no balaio também. Senhor, corre, nós estamos morrendo. Inclusive o Senhor, Cristo não morreria ali. Não era o seu momento, não era a sua hora, não chegou a sua vez, não chegou a cruz para a qual Ele iria. E os discípulos então têm essa constatação: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós temos algumas lições importantíssimas nesse bloco. Primeiro que Deus é um Deus que tem controle de todas as coisas. Por mais apavorado que estejamos, Ele tem controle. A situação não fugiu ao controle de Deus, portanto, não se desespere. Deus está no controle. Como diz aí a frase: keep calm. Acredite que Deus está no controle. Mantenha-se calmo, Deus está no controle. Segunda lição muito importante: de fato, nós devemos recorrer ao Senhor, correr aos seus pés e buscarmos com intensidade a sua face e o seu poder, já que nos outros momentos da nossa vida a gente faz primeiro outras coisas, que pelo menos no momento da aflição não façamos como fez o rei Zedequias, que em vez de recorrer ao Senhor, foi buscar a força dos inimigos do povo de Deus contra a Babilônia, em vez de buscar ao Senhor. E o Senhor disse: Zedequias, maldito é o homem que confia em outro homem. Confie no Senhor, busque ao Senhor, clame a Ele, vá à procura dos seus pés, busque a sua face, achegue-se ao Senhor, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4: afligi-vos, lamentai e chorai, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A terceira lição que nós temos nesse bloco é a seguinte: que as tribulações e as dificuldades da nossa vida têm um propósito tão
interessante, que é o propósito de nos fazer enxergarmos melhor a Deus. Ao Deus que nós negligenciamos no nosso dia a dia, nós o enxergamos na hora da tribulação. Ele se mostra a nós, Ele mostra o seu poder a nós, na hora mais difícil, quando nós humilhados buscamos a Ele. Ele está no controle. Ele socorre aos desesperados. E Ele se revela aos seus servos. Por fim, nós vemos Jesus chegando à outra margem e chegando à outra margem, ele se depara com 2 endemoniados. Na semana passada, nós começamos a falar sobre isso e nós vemos que Marcos vai falar de um endemoniado só e Lucas também vai falar de um endemoniado só. Então por que Mateus fala de 2 endemoniados? É simples. Não é tão simples. Mateus é quem traz uma explicação mais contextual. Por quê? Porque Mateus, logo à frente, ele foi escolhido também para ser um dos discípulos. Ele foi convidado pelo Senhor para estar com ele. E depois ele foi escolhido para ser um dos apóstolos. E Mateus, então, ele tem uma visão mais local do momento, né, da situação. Mas quem escreveu primeiro foi Marcos. Então Marcos registrou conforme ele ouviu, e Mateus, então, ele pensou, né, ele disse, não, eu estava lá, eu sei quantos foram 2, né? Outros servos de Deus vão dizer que Marcos e Lucas registram apenas um por causa, quem sabe, do propósito de se registrar quem era aquele um. Alguns comentaristas vão achar que é o próprio João Marcos, um dos evangelistas, que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, a ênfase de se divulgar apenas um endemoniado. E esses endemoniados, na ótica de Mateus, eles tocavam terror. Eles viviam entre os sepulcros. Eles viviam entre os túmulos. Marcos vai dizer que ninguém conseguia prendê-los com cadeias, com algemas, com correntes. Imagine esse poder sobrenatural, além das expectativas humanas, naturais, metafísico, longe da realidade humana comum. O homem mais forte do mundo não consegue quebrar correntes. Então, tamanho era o terror que aqueles homens transmitiam naquela região. E Gadara, ou Gerasa, o mesmo nome, ficava às margens do mar da Galileia, cidade de pescadores. E Jesus ainda começa a ser ministério por aquela região, né? E essa é uma das cidades onde, assim, a fama de Jesus repercutiu, mas nesse caso muito negativa. Nessa cidade foi muito mal recebida. As pessoas não queriam Jesus, estavam assustadas, expulsaram Jesus, rogaram que Jesus se retirasse daquilo ali. Mas uma lição muito interessante é o fato de que os demônios, eles admitiram quem era Jesus. Versículo 28 vai falar aí, né, que eles vinham furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho, que eles estavam lá. Versículo 29 diz assim: e eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja que afirmação verdadeira. Os demônios falaram a verdade, porque toda a verdade é a verdade de Deus. A gente precisa entender o que isso significa. Toda a verdade é a verdade de Deus. Satanás, ele não é o pai da verdade, ele é o pai da mentira. Então, se Satanás fala a verdade não é dele, é de Deus.
E esse texto é uma prova viva de que a verdade procede de Deus. E que eles acabaram testemunhando perante aqueles homens que estavam com Jesus ali, que aquele de fato era o Filho de Deus. Não bastava a voz lá no batismo de Jesus: este é o meu filho amado em quem me compraz. Agora aqui os demônios dizem que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Então vai admitir quem é Jesus, o Filho de Deus. Segundo, a sua autoridade de juízo. Vieste nos atormentar antes do tempo. Está admitindo que Jesus Cristo é aquele que vai declarar o juízo final sobre os demônios. E diz o texto: ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Olha só que coisa, o demônio parece que pediu um favor a Jesus. Olha, Senhor, já que o Senhor vai nos expulsar, mande-nos ir para aqueles porcos. O que os demônios falaram aqui? Os demônios queriam ficar naquela região. Eles queriam ficar mais por ali. Aí Jesus diz: pois ide, ordenou Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceu. Sabe o que significa? Que Jesus estava assim, expulsando os demônios daquela região, porque se eles ficassem nos porcos, eles continuariam pela região. Mas Jesus, ele fez com que aqueles demônios saíssem daquela região, matando os porcos. Jesus ordenou aquilo. Os demônios queriam ficar naquela região, mas Jesus, então, ele acaba com a influência dos demônios naquela cidade dessa forma. Ele liberta aqueles dois endemoniados, ele manda os demônios para os porcos, e os porcos se precipitam penhasco abaixo e se jogam no mar. Por que Jesus fez isso? É uma pergunta que nós não sabemos dizer exatamente, mas tem um valor cultural também nesse texto muito importante. Os porcos eram proibidos de se tornarem a alimentação das pessoas, porque o judeu teve a orientação de Deus em Levítico que não se podia comer carne de animal que tivesse a pata fendida. Hoje nós explicamos lá em Carilha sobre isso, sobre as leis cerimoniais. E os povos então estavam proibidos por Deus para que aquele povo se diferenciasse dos outros povos, por questões de higiene, por questões culturais, e Deus não queria que aquele povo se diferenciasse dos demais povos daquela região do Oriente. E então esses homens, eles se aproveitavam das necessidades dos outros para vender os porcos a estrangeiros que viviam naquela região e também a judeus que não podiam comprar outro tipo de carne. Eles se aproveitavam da miséria dos outros. E Jesus então opera tamanho milagre de libertar aqueles dois endemoniados e dar uma lição para aquele povo. Aquilo que vocês não querem para si, não faça para os outros. Às vezes a gente não quer o mal para nós, mas a gente deixa que ele aconteça com os outros, ou até contribui para que aconteça com os outros. E Jesus deixa então essa lição para esses homens. Vocês não querem ser considerados impuros, mas vocês promovem a impureza dos outros.
Jesus então demonstra o valor de dois homens que causavam muitos danos àquela cidade, que tocavam o terror, que eram incontinentes. Ninguém podia segurar aqueles homens, nem eles se seguravam. Jesus liberta aqueles homens. Jesus é reconhecido em glória pelos próprios demônios. E agora, Jesus dá uma lição social. Uma lição social, além de religiosa, mas também social. Versículo 33 diz: fugiram os porqueiros e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Olha só, uma cidade que vivia aterrorizada. Ninguém daqueles homens conseguia resolver a situação dos endemoniados, e a cidade então pede para que Jesus se retire dela. Queridos, o que nós podemos perceber é que o pecador, de fato, ele não se interessa por Jesus. O pecador não tem interesse por Jesus. Se não me engano, Jonathan Edwards, ele disse que o pecador não deseja ir para o céu. O pecador em si, com a sua natureza, com seus desejos ardentes pelo pecado, ele não deseja ir para o céu. Porque no céu há santidade. E o pecador não deseja a santidade. A presença de Jesus incomodava aquela cidade. A cidade que estava acostumada com a economia suja, com a economia pecaminosa, opressora, que não se preocupava com aqueles homens, mas com seus porcos. Jesus então dá uma lição. E essa lição é importante para os dias de hoje. Nós vemos um grupo de pessoas que quer salvar os animais, mas são a favor do aborto. Ou seja, as coisas são mais importantes do que as pessoas. Há quem defenda isso. Salvar animais, salvar tartarugas, mas abortarem a vida humana, a imagem e a semelhança de Deus. A versão de Marcos vai nos mostrar que um dos endemoniados se achega até Jesus e diz: Senhor, eu quero ir com o Senhor. Aí Jesus diz a ele assim: vá lá e conte para os seus o que o Senhor fez. Ou seja, pelo menos a sua família vai saber o que o Senhor fez por você. E diz o texto que ele foi lá, pregou para a família dele, mas também foi e pregou para as 10 cidades, Decápolis, na região. E então muitos puderam ouvir sobre o que o Senhor tinha feito na vida daquele homem. O reino de Deus, irmãos, ele tem obras poderosas. As obras do reino de Deus são poderosas, e nós precisamos crer e viver esse reino. Nós não conseguiremos ver os milagres do Senhor se nós de fato não visualizarmos a sua glória e seu reino. Se nós primeiro preferirmos outras coisas, primeiro colocarmos outras, numa redundância, primeiro as prioridades que não são de fato as do Senhor, nós estaremos nos afastando das obras poderosas do reino de Deus cada vez mais. E a incredulidade vai tomar conta das nossas vidas mais e mais. E nós iremos definhar na nossa fé, no nosso vigor, no nosso fervor. Nós precisamos, irmãos, entender que Ele deve ser o primeiro nas nossas vidas. E contarmos com o Senhor
nas nossas tribulações, buscarmos a Ele. E é bom que elas venham sobre nós. Ninguém quer sofrer, não. Ninguém quer passar pelo deserto. Mas o deserto é uma forma do Senhor nos purificar. Então, se você está passando por uma grande provação, significa que o Senhor está purificando você. Que o Senhor quer que você saiba quem você é. Que você não é nada. E que você precisa dele, que é o Todo-Poderoso. O Senhor, o Todo-Poderoso. Aquele que nos mostra o seu poder. E quanto mais nos relacionamos com Ele, mais nós provaremos do seu poder. E veremos as obras poderosas do Reino de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tua palavra. Pedimos ao Senhor que ela encontre lugar em nós. Nos ajude, Deus, a tirarmos os outros primeiros da nossa vida e a entendermos que o Senhor deve ser o primeiro na nossa vida. Deve ser primeiro, mais do que a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, filha. O Senhor deve ser o primeiro. Deve ser o primeiro, mais do que o nosso emprego. Deve ser o primeiro, em vez de nossos estudos. O Senhor deve ser o primeiro em nossas vidas. Nos ajude, Deus, a vivermos dessa maneira. Continue nos dando força, Senhor, para tirarmos a idolatria do nosso coração. Porque nós idolatramos tantas coisas e tantas pessoas, idolatramos a nós mesmos, a nossa vontade, a nossa preguiça. E quando o Senhor é o primeiro nas nossas vidas, nós enxergamos a vida e o reino da melhor forma possível. Nos ajude, Senhor, a vivermos o Senhor como primeiro, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós te bendizemos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convidei aqui para o louvor.